Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A gente começa o TN falando de um ataque criminoso que aconteceu agora há pouco de manhã no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Grupos rivais querendo controlar o tráfico. Os bandidos invadiram casas e fizeram moradores reféns. Manusa Santana está no bairro e traz todas as informações pra gente. Manusa, como é que está a situação aí agora? Boa tarde. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Muito boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham aí de casa. Olha, desde 9h30 da manhã a situação está completamente tensa aqui no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, quando por volta de 9h30 da manhã, bandidos fortemente armados chegaram em 3 veículos. Aqui a gente pode ver, é um carro que foi usado pelos criminosos, um deles, né, porque outros 2 estão bem logo ali na frente. Então eles chegaram, passaram aqui por essa rua, já vieram com a intenção de atacar criminosos rivais que estariam aqui no bairro Dom João Batista. Vamos andar um pouquinho aqui para a gente mostrar. Então o que aconteceu? Eles foram, né, vieram para dar esse ataque e então começaram a atirar para todos os lados. Os moradores, muitos saíam nesse horário justamente para trabalhar, foram surpreendidos, tiveram que voltar para dentro de suas casas justamente por conta desse confronto. A polícia militar foi acionada e veio para o bairro. Foi aí que a polícia militar foi recebida a tiros. Essas imagens que vocês estão vendo agora são de 2 veículos que também estavam sendo usados pelos criminosos. A gente vê aí, vários tiros nesse veículo prata, justamente tiros que foram aí dados de dentro do carro e também do lado de fora, porque a polícia reagiu, é claro, a esse ataque, né, que eles estavam aí reagindo contra os militares que chegavam justamente para poder impedir e dar esse sossego que os moradores merecem aqui no bairro Dom João Batista. Então teve esse confronto, a gente vê aí várias marcas de balas nesse carro que era usado. Pelo menos 10 criminosos chegaram nesses 3 veículos, né? Aqui atrás, Alex, vamos mostrar para o pessoal, a polícia está até confeccionando aí, né, a ocorrência. Outro carro com vidro bem escuro, também usado pelos criminosos. Então eles chegaram nesse carro com a intenção de realmente cometer o ataque contra bandidos rivais que moram aqui no bairro Dom João Batista. Aí os moradores, é claro, acionaram a polícia. O que aconteceu assim que a polícia afugentou eles? Muitos correram e acabaram entrando em residências, em casas de moradores. A gente tem muita gente aí que acabou ficando refém da bandidagem, desses criminosos que chegaram com o intuito aí de matar, né, os criminosos rivais que assim assumem o tráfico de drogas aqui no bairro Dom João Batista. Então várias casas foram invadidas por esses criminosos. Inclusive a gente tem um relato, viu, Bruna e George, de uma moradora que foi surpreendida aí com a chegada deles. Eles pularam vários telhados, chegaram a quebrar o telhado da casa dessa senhora, né? Então a neta dela conversou com a gente mais cedo um pouquinho. Vamos conferir o que ela disse. Eu estava na minha casa e a minha mãe me ligou dizendo que tinham invadido, e aí eu vim e eles usaram a nossa casa para poder entrar. Eles pularam o muro da casa ao lado, usaram nosso telhado e subiram para a casa de cima e de lá retiraram 3 metralhadoras. E a minha avó estava dentro de casa e só conseguia ouvir os barulhos dos tiros e ela não conseguia levantar para poder pedir ajuda. Tô vendo que você tá muito nervosa, né? Foi muito assustada. Você ficou preocupada com a sua mãe que havia saído? E com a minha avó, porque ela tava lá dentro de casa também e não tinha ninguém para ajudar ela. Eles quebravam o telhado? Eles quebraram, pisaram no telhado e quebraram para subir para casa de cima. Pois é, assim como essa moça, né, a avó dela e os familiares que ali moram nessa residência, muitos moradores não conseguiram voltar para casa. Às vezes um foi à padaria e não conseguiu voltar porque foi impedido. A polícia recomendou, inclusive aqui na nossa frente, na frente da imprensa, que os moradores ficassem onde estavam, justamente no intuito de não serem aí pegos como refém. Muitos criminosos também acabaram presos. A gente vai mostrar agora, aqui dentro dessa viatura, vamos voltar aqui, Alex, Aqui, ó. A gente tem
um rapaz que já foi preso, né? Tá na outra viatura, nessa viatura aqui, ó. Eu acabei me confundindo, ó. Aqui a gente tem um rapaz que acabou preso agora há pouco. A gente não sabe ainda se as pessoas vão ser levadas para a divisão de homicídios, para onde vai essa ocorrência. Tudo está muito cedo aqui, as informações estão chegando a todo momento. A princípio, o que nos foi passado é que pelo menos 4 bandidos haviam sido presos e 2 estariam baleados. Mas o que a gente viu aqui foi apenas um baleado que foi socorrido, viu, Bruna e George, por uma ambulância do SAMU. Inclusive estava aqui até agora há pouco, porque ele foi baleado no braço e também na perna. E então é isso, ele acabou sendo levado agora há pouco, mas também existe a informação de que um outro bandido também teria sido baleado, mas essa informação ainda não é precisa, não é oficial. Esses criminosos, Bruno e George, teriam usado armas de grosso calibre, tá? Inclusive, a informação que nos chega agora há pouco é de que o Batalhão de Missões Especiais que está dando suporte aqui a essa ocorrência já teria, inclusive, encontrado um fuzil, ou seja, uma arma de poder de destruição muito grande. E a todo momento a gente vê que informações vão chegando. O clima dos moradores aqui é de tensão, está todo mundo com muito medo, com medo de voltar para casa, por exemplo, e encontrar, dar de cara aí com um criminoso aí que está se escondendo da polícia, porque as buscas aqui no bairro Dom João Batista, onde hoje de manhã criminosos chegaram justamente para poder cometer um ataque a criminosos aqui da região, né, acabaram por se confrontar aí, além, é claro, dos inimigos, com a polícia militar que chegou ao bairro para dar suporte e acabou sendo recebida a tiros. A qualquer momento a gente vai continuar aqui, a qualquer momento a gente volta com mais informações aí para vocês de casa. Bruno e George. Olha, 10 criminosos aproximadamente em 3 carros, é uma quadrilha envolvida aí, né, nesse confronto com outro grupo criminoso e também com a polícia militar. Você imagina o desespero dos moradores, né? Ô Vanusa, você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, George. Tá, a gente vê essa situação, não é? Um ataque aí sem precedentes, logo cedo, uma gangue, como a Bruna disse, 10 pessoas num bairro, as pessoas saindo de manhã em plena segunda-feira para fazer esse ataque. E você trouxe uma informação ainda mais preocupante, ou seja, várias pessoas estão fora de casa e os bandidos, não é, entraram nas casas pelo telhado. Para se esconder. Para se esconder. Pode ser que tenha bandido ainda camuflado dentro de casas, dentro de residências aí no bairro, né, Vanusa? É verdade, George. Muitos moradores apreensivos. As pessoas que eu conversei, é claro, muita gente não quer gravar, com medo de se expor. O bairro, né, tem se tornado bastante perigoso, segundo os próprios moradores. Muitos criminosos de fora, com essa briga, na tentativa de tomarem o poder do tráfico de drogas na região, estão cometendo esse ataque. E existe também uma informação extraoficial de que tudo isso teria ocorrido por conta de um crime que aconteceu na semana passada. Um criminoso teria sido baleado, seria daqui. Enfim, essas são informações extraoficiais que a gente está passando para vocês em casa, mas que a polícia ainda não confirma. Mas o que a gente pode perceber é a apreensão das pessoas, todo mundo na rua com medo de voltar para casa, porque realmente existe o risco de que criminosos ainda estejam escondidos em várias casas aqui. Agora há pouco a gente viu aí o helicóptero parou num ponto específico aqui da rua. Vamos chegar para cá, Alex? Um ponto específico aqui da rua e continuou ali sobrevoando o tempo inteiro. A informação que nos chegou é que nesse momento ali eles haviam encontrado um fuzil, essa arma de grosso calibre aí que tem um poder de destruição muito grande. Enfim, a gente permanece aqui no bairro Dom João Batista e a qualquer momento a gente volta com mais informações aí para vocês. Valeu, Vanusa, ao vivo de Vila Velha. A gente lembra que hoje de manhã também teve tiroteio no Morro do Quadro, em Vitória. Tiroteio, troca de tiros que assustou os moradores na capital também. Vanusa, valeu, até daqui a pouquinho. E continua preso o estudante Henrique Lira Trade, de 18 anos, que invadiu uma escola de Vitória armado, né, gente? Na última sexta-feira, ele passou por um hospital psiquiátrico e depois foi encaminhado ao presídio. Vanessa Calmon tem mais informações ao vivo para a gente sobre esse assunto. Vanessa, hoje não teve aula no colégio e a prefeitura está adotando aí uma série de medidas para voltar às atividades, inclusive implantação do botão de pânico. É isso mesmo? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Bruna, boa tarde para você, para o Jorge, para todo mundo que nos acompanha. O botão do pânico, né, que foi falado hoje pela manhã, seria uma das medidas de segurança que estão sendo estudadas pela Prefeitura de Vitória, em parceria também, né, obviamente, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar. Então, todo mundo está discutindo, né, uma forma de aumentar a segurança aqui na Escola Municipal, que fica em Jardim da Penha, onde essa invasão aconteceu. Desde o fim de semana, a Guarda Municipal já esteve, inclusive, aqui dentro da escola, junto com representantes da unidade. Eles fizeram toda uma vistoria, né, percorreram ali todos os ambientes escolares. Isso porque o rapaz, o ex-aluno, né, de 18 anos, o Henrique, ele teve acesso à escola pulando, né, o muro. Ele conseguiu adentrar as imediações da escola, conseguiu entrar nas salas de aula. Então toda uma discussão está acontecendo, por isso inclusive hoje também não teve aula, para que depois então possam ser tomadas sim as medidas de segurança. Então por enquanto todas as possibilidades estão sendo avaliadas, inclusive essa possibilidade de ser implantado um botão do pânico, que muito possivelmente, né, ficaria em algum local estratégico, ou mais de um, né, em locais estratégicos dentro da escola, para que em qualquer situação ele pudesse ser acionado e a segurança chegasse aqui na escola de forma bem rápida. Bom, hoje pela manhã, então, a Guarda Municipal chegou a conversar com a imprensa, explicou um pouquinho melhor como que seria essa medida de segurança. Vamos ouvir. No final de semana, a equipe de inteligência da Guarda Municipal trabalhou para identificar essas fragilidades e a gente já conseguiu resolver algumas, né? A gente depende de um outro projeto maior, mas a gente vai resolver inicialmente aqui. Vamos repassar também esse estudo de viabilidade de segurança em toda a rede municipal, e as outras escolas também vão ser atendidas, prioritariamente essa por causa do fato. A gente vai iniciar aqui com o projeto do botão do pânico, que já era um projeto que a gente estava tendencioso a iniciar nas escolas, e vamos iniciar por aqui. É o botão que já funciona no patrulhamento Maria da Penha, né? A pessoa fica com o botão e aciona imediatamente, as viaturas já são acionadas para fazer esse apoio emergencial. Pois é, né, gente? A gente ouviu aí, então, a fala da Guarda Municipal e esse pedido, né, de reforço na segurança aqui da escola vem além da unidade, também dos pais dos alunos, que estão muito preocupados, obviamente, depois do que aconteceu, depois da invasão que aconteceu na última sexta-feira. Inclusive, ontem, né, domingo, muitos pais, muitos alunos, representantes da escola estiveram aqui na frente, eles fizeram um momento de oração e durante esse momento eles puderam externar um pouco, né, puderam colocar um pouco para fora o que estão sentindo agora, puderam falar um pouquinho sobre a situação também dos filhos, né? Como é que os filhos estão em casa depois do que aconteceu, como é que está sendo esse diálogo. Então aqui já houve, né, um primeiro momento desde ontem dessa conversa entre os pais dos alunos e os representantes da escola. Vamos ver na reportagem. Aos poucos os alunos, pais e funcionários foram chegando na frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heber Lousadas e Pinotti, que fica em Jardim da Penha, Vitória. A Raika, de 11 anos, reencontrou as amigas que estavam com ela em sala de aula quando tudo aconteceu. Eu saí para ir no banheiro, aí ele estava subindo a rampa. E foi cair uma flecha assim na minha frente, eu pensei que era de brinquedo. Aí depois o quinto ano começou a gritar, aí eu fiquei com medo e entrei na sala. Raika estuda no período da tarde. Ela foi uma das que presenciou a invasão à escola cometida por um ex-aluno de 18 anos na última sexta-feira. Vestido com roupas pretas, usando cabelo grande e armado com flechas, facas e coquetel molotov, o suspeito disse que queria promover um massacre na escola. Raika teve contato visual com ele quando saiu para ir ao banheiro. Ela conseguiu avisar a professora. Eu estava gaguejando bastante, mas eu consegui falar que tinha um homem lá fora ameaçando as crianças, que as crianças estavam falando socorro. A Maria Eduarda tem 10 anos e estuda em outra sala. Na dela, a professora não teve tempo de fechar a porta. O suspeito entrou. Primeiro, a Duda achou que era uma brincadeira e só notou o que estava acontecendo depois. O suspeito tentou disparar contra ela. Eu achei que era uma brincadeira, que fosse aquele teatro que aponta para a pessoa, né? Mas quando ele tentou arremessar, eu pensei, nossa, não é teatro. E eu fiquei paralisada e quando não deu certo, eu fui lá pro fundo da sala de aula, me esconder com todo mundo. Todo mundo gritou na hora que ele entrou, foi um desespero total. A mãe relata o medo que a filha está de voltar a estudar.
A sensação é de alívio, né? Que graças a Deus ela está bem hoje na parte física, só que a parte emocional, tanto ela quanto todos os outros alunos, estão muito abalados, tá? Eles não estão bem, eles precisam de atendimento psicológico e eles não querem voltar para a escola. Ela está com medo de ficar em casa sozinha, às vezes para me ir no banheiro está tendo dificuldade, ou ir na portaria. Hoje eu já consegui ir, mas no primeiro dia nem isso eu conseguia. Então isso é com o passar do tempo, mas nós precisamos também que uma psicóloga venha à escola ajudar tanto aos alunos quanto aos professores, que também estão traumatizados. Por enquanto, as aulas foram suspensas por um dia, para que a escola consiga se reunir com a Secretaria Municipal de Educação e também com os pais dos alunos, e assim eles possam discutir os próximos passos em relação ao que aconteceu. De antemão, os responsáveis pedem por mais segurança na porta da escola e também por apoio psicológico aos alunos. O que passaram aqui na sexta-feira não foi fácil. Quando eu recebi a notícia, que eu estava no meu estágio, que eu recebi a notícia que a escola tinha sido invadida com homem armado, meu chão tinha descido do chão. Então, o apoio psicológico, com certeza para as crianças, minha filha não quer vir para a escola, minha filha está chorando o tempo todo, não quer vir para a escola. Eu queria que ela estivesse aqui nesse momento de oração, ela pediu para não vir. Eu respeitei a vontade dela, porque ela falou assim que ela não aguenta vir para a escola, ela não aguenta olhar para a escola. Reunidos em frente à escola, todos pararam para um momento de oração e agradecimento. Isso porque ninguém ficou ferido e o suspeito logo foi contido por professores e funcionários. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado por tripla tentativa de homicídio por motivo fútil. Agora, alunos, pais e funcionários buscam forças uns nos outros para superarem o trauma e seguirem com o ano letivo. Né, gente, simplesmente voltar às aulas, né, vai ser algo muito difícil, né, se não houver, de fato, um apoio psicológico, uma conversa ou grupos de apoio que sejam. E essa foi uma preocupação que os pais externaram ontem, muito aqui na frente da escola. Muitas crianças, né, principalmente as que não estiveram aqui, disseram, né, falaram que não têm coragem de voltar para a escola, que estão com muito medo, que estão traumatizadas. Muitas tiveram contato visual, né, com um jovem de 18 anos. Muitas também tiveram as flechas apontadas, então assim, de fato é preciso que um trabalho psicológico seja feito com muito rigor para que essas crianças, os pais e também os funcionários da escola consigam, né, de fato, passar por essa situação. Hoje pela manhã, a secretária de Educação de Vitória falou sobre isso, né, sobre esse apoio psicológico. Vamos ouvir o que ela disse. Nós estamos trabalhando em 3 eixos, então existem medidas de segurança com intervenção física, olhando o que precisa. A inteligência da polícia esteve aqui, a parte do secretário de segurança fez uma visita técnica comigo aqui no fim de semana, foi onde a gente identificou a fragilidade, corrigiu ela de forma emergencial, mas tem outras questões também que estão sendo avaliadas para serem implantadas. Além disso, a gente está cuidando das medidas psicológicas e aí para os profissionais e estudantes, com apoio da rede da saúde, né, trazendo toda essa identificação e esse cuidado de como tratar essa questão, né? O dano foi coletivo, o que aconteceu foi de forma coletiva. Então também os psicólogos estão avaliando e vão avaliar a partir da escuta de hoje o que vai ser preciso. Vai ser preciso algo coletivo ou algo individual. E nós, a Secretaria de Educação, vamos cuidar das medidas pedagógicas. Como é que a gente ressignifica tudo isso que aconteceu, né? E não para. Aqui é uma escola tradicional, uma escola muito boa, uma escola que a comunidade gosta muito, e já fica aí todo o meu agradecimento, sabe? Todo mundo agiu muito rápido, os nossos profissionais que estavam aqui dentro, as famílias que vieram nos apoiar, os vizinhos que ouviram, a polícia que veio aqui e evitou que uma tragédia maior acontecesse. Então, assim, foi uma ação que, embora seja muito séria, mas a gente viu que teve uma ação rápida, imediata e que funcionou. A gente já ouviu aí no finalzinho, então, da fala da secretária, falando sobre, inclusive, a ação, né, que foi feita aqui na escola logo que tudo aconteceu. Por isso que aqui do meu lado está o capitão Vitor, ele que é subcomandante, né, da 12ª Companhia da PM, que atende a essa região aqui de Jardim da Penha, vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa ação. Muito boa tarde, capitão. Já fala para a gente, então, como é que foi esse primeiro momento, né? Aqui a gente não tem muitas ocorrências desse tipo, então existe um certo rigor na hora de atender uma ocorrência como essa. Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde.
de fato não é comum ocorrer fato dessa natureza, mas no dia vale destacar a importância tanto da integração com a comunidade, onde aqui na região a gente tem o projeto Rede Comunidade Segura, no qual aumenta a integração da comunidade com a polícia. Então é bom destacar essa integração, que com essa integração que a informação chegou com a gente com mais rapidez, e motivo pelo qual a guarnição da Polícia Militar conseguiu chegar aqui em poucos minutos a ponto de fazer o atendimento da ocorrência. O cidadão, o jovem, já estava ali contido por pessoas, que é também bom frisar o atendimento dessas pessoas inicialmente, mas a polícia chegou rapidamente para dar uma segurança maior no local, onde foi possível fazer a detenção do jovem, apreender os materiais e encaminhá-lo para a delegacia. Pois é, nesse momento que vocês chegam aqui na escola, então se deparam com toda essa situação. No primeiro momento vocês olham se o rapaz já foi contido, se existe alguém ferido, o que está com ele? Então, nesse primeiro momento, a guarnição se deparou com um rapaz contido, então a polícia assumiu a ocorrência, já conseguiu fazer a condução dele para a viatura e apreender os materiais, como facas, flechas, bestas, enfim, as garrafas que poderiam ser utilizadas como material explosivo. Todo esse material foi apreendido pela Polícia Militar no local aqui no Colégio Weber Lousada Zipinotti. É isso que eu ia te perguntar também, capitão, sobre essa questão do armamento, chamou a atenção de vocês? Com certeza, chama atenção, é um fato grave, é um fato relevante e por não ser comum, não é comum esse tipo de ocorrência. Então, com certeza, chama atenção esse tipo de material e até chamando também para os pais terem bastante atenção em suas residências, um controle maior dos jovens, dos filhos, para ficar de olho nesse tipo de material que pode estar, às vezes, no teto, ali no seio familiar, e para ser preservado, e a Polícia Militar está à disposição para atender qualquer tipo de ocorrência dessa natureza ou fatos que chamem a atenção dos pais. Certo, então, capitão, para a gente fechar, vocês também vão trabalhar de forma integrada aqui com essa escola, né, principalmente depois do que aconteceu, para que essa volta às aulas possa ser de forma mais tranquila, o mais tranquilo possível? Com certeza, o mais tranquilo possível. A gente sabe que vai ter consequência, claro que é um facto que impacta ali o psicológico tanto das crianças quanto dos professores, porteiros, enfim, pessoas que trabalham aqui no colégio. A Polícia Militar já tem o atendimento do PROERD aqui no colégio desde antes do fato e vamos reforçar a fala com o colégio. Estamos à disposição, tanto com policiamento preventivo externo, quanto com o programa que já está em andamento no dia a dia das crianças. Tá certo, então, capitão, muito obrigada pelas suas informações. Bom, por enquanto é isso, gente. Uma última informação, então, é que o jovem de 18 anos, né, ele foi autuado, sim, por tripla tentativa de homicídio. Ele chegou a ser encaminhado para o presídio, foi para um hospital psiquiátrico, mas agora a informação que a gente tem é que ele já voltou ao presídio e permanece no centro de triagem de Viana. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Tem que cuidar da segurança desses alunos agora, né, que estão aí nessa escola e de outras escolas também. Vanessa, obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao policial que conversou com a gente. Vou fazer o seguinte, vamos voltar ao vivo lá para Vila Velha, Dom João Batista. Vanusa está por lá. Vanusa, apreensão de um fuzil, é isso mesmo por aí? É com você. Ei, ô Bruna Maria, a gente está aqui mostrando para vocês agora, é uma réplica de um fuzil. É uma réplica perfeita, assim, porque eu não conheço, por exemplo, eu cairia, normalmente, pensaria que trata-se de uma arma de verdade, mas é uma réplica. Mas agora há pouco foi apreendido dentro de uma residência uma arma de verdade, um fuzil. É muito parecido com esse aí, é claro, mas que é de verdade. Dentro dessa casa também, os policiais encontraram um detido, um suspeito, né, que teria chegado nesse carro. Para quem está acompanhando agora, ligando a TV, a gente fala ao vivo do bairro Dom João Batista, onde agora há pouco, por volta de 9h30 da manhã, né, cerca de 10 criminosos chegaram em 3 carros para poder fazer um ataque a criminosos aqui do bairro Dom João Batista. Eles deram muitos tiros, pessoas que estavam saindo para trabalhar tiveram que voltar para suas casas, teve correria, pânico, e aí eles chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, os criminosos que vieram para dar o ataque acabaram atirando, atacando os policiais militares, teve confronto e eles acabaram fugindo aí, se escondendo em várias casas, né? O que você está vendo agora aí é muito material que foi apreendido em casas, em residências, dentro do carro também. Aqui a gente pode ver, ó, droga, mais munição, aqui na frente mais munição. Aqui, Alex, vamos mostrar aqui, ó. Isso aqui é um carregador de pistola 380, ou seja, segundo a polícia, esses criminosos estavam fortemente armados. Muito armamento já foi apreendido desde cedo. A gente está aqui acompanhando o trabalho dos policiais militares, porque o Notaer continuou aqui
sobrevoando para poder tentar localizar, porque até agora 4 suspeitos, pelo menos 4 suspeitos, foram detidos, 2 teriam sido baleados, né? E a polícia continua no bairro aí tentando encontrar mais criminosos que teriam conseguido fugir aí durante um confronto com a polícia militar. A gente continua aqui no bairro, a qualquer momento a gente volta com mais informações. Bruno e George. Valeu, Vanusa. Obrigado aí pelas suas informações. Gente, 2 detidos em Vila Velha após perseguição e tiroteio. 4 suspeitos estavam em carro roubado. Mais um caso em Vila Velha, né, gente? Os PMs deram ordem de parada, mas o grupo fugiu. Teve perseguição, 3 criminosos saíram armados, atirando em direção aos policiais. A imagem mostra o veículo roubado na frente, entrando numa rua do bairro Alecrim, em alta velocidade. Era por volta da meia-noite de domingo. O que começou ruas atrás está a segundos de terminar mal para os assaltantes. Imagina só, a rua que os bandidos entraram para tentar fugir dos policiais do Batalhão de Missões Especiais era essa aqui. E olha com que eles se depararam. A rua era sem saída. Sem ter o que fazer, eles deixaram um carro que, desgovernado, acabou batendo na viatura. Os 4 tentaram fugir. 2 acabaram presos, inclusive um menor de 14 anos de idade. E antes disso tudo acontecer, eles trocaram tiros com os policiais militares. E um desses disparos acertou aquela escada, onde estava um casal namorando. Já imaginou o susto? Nesse vídeo, os ladrões largam o carro que foi roubado no bairro de Ataíde, vizinho a Alecrim. Ele bate na viatura. Os bandidos tomam direções diferentes e trocam tiros com a polícia. Outros disparos acertam paredes, mas nenhum tiro atingiu o casal. A área foi revistada pelos policiais, inclusive os quintais, mas nenhum outro assaltante foi localizado. O assaltante de 28 anos e o adolescente de 14 foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica. Com o adolescente, foi apreendida uma réplica de pistola. Nossa, a população de Vila Velha em desespero esse fim de semana e segunda-feira também, de muita violência. Fazer o seguinte, conversar ao vivo agora com a repórter Suzy Faria, que traz aí outras informações sobre esse caso em Ataíde. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Esse caso, Bruna, aconteceu em Ataíde quando, perto de um condomínio, um carro foi levado por 4 homens. No meio do caminho, o alerta foi dado, o alerta vermelho aos CIODs, e a patrulha do Batalhão de Missões Especiais acabou visualizando e acompanhando, perseguindo esse carro, que terminou do jeito que vocês já viram aí. Numa rua sem saída, trocando tiros com a polícia militar. Dos 4, 2 foram detidos. Os outros 2 que estavam na frente do veículo aí conseguiram fugir. E como eu falei para vocês, o casal que estava namorando na escada, apesar de um tiro ter chegado bem pertinho, não se feriu. Levou um baita susto. Bruna, George. Tá certo, Suzy. E lembrando que Dom João Batista, onde a gente está mostrando todo esse conflito hoje de manhã, fica bem perto aí, né, de onde aconteceu esse caso que você trouxe pra gente também, né? Então, quer dizer, a área ali está em conflito realmente. Agora, Suzy, você traz outra informação importante também, outro crime que aconteceu em Cariacica, né, minha amiga? Um homem, um morador que estava vivendo ali naquela localidade de Parque Gramado há pouco tempo, acabou sendo assassinado. Levou uma facada no peito que atingiu o coração. Nós vamos ver a matéria agora, vamos acompanhar porque eu estive lá. A morte aconteceu na avenida principal do bairro Parque Gramado, em Cariacica. Foi por volta de 11 horas da noite. A vítima foi Fernando Damasceno dos Reis, 42 anos. De acordo com testemunhas, ele discutiu com um homem na rua. O assassino acabou por atingi-lo com uma facada no peito que perfurou o coração. O SAMU chegou a ser chamado, mas ele não resistiu. A companheira dele contou que Fernando era mineiro e estava aqui há cerca de 4 meses. Minha amiga veio, foi pegar as coisas dela, que alugou a casa aqui. Aí ela passou e ela viu. Aí ela foi lá me avisar, porque eu estava limpando a casa lá que eu ia alugar. O cara chega até hoje, aí cheguei e não estava acreditando, não acreditei também, né? 4 meses que ele está aqui, nós somos... Ele era de Minas Gerais? Belo Horizonte. O homem que matou Fernando é conhecido na área. Já teria, inclusive, esfaqueado uma outra pessoa há alguns dias. E ontem saiu ameaçando as pessoas que estavam ao redor de onde o crime aconteceu.
Até que eu tava lá na casa, eu achei que ele tava brincando, que o pessoal que ele fala alto, e o pessoal foi lá me avisar, que ele tava caído ali. Ao vivo ao bairro Dom João Batista, onde mais cedo aconteceu um enfrentamento aí de gangues, a polícia foi acionada, atirou contra as pessoas que quiseram, os traficantes que estavam invadindo o bairro. Vanusa Santana está lá, está perto do comandante-geral da Polícia Militar, né, Vanusa? Você vai conseguir conversar com ele agora? Ei, George, eu estou te ouvindo muito mal, mas eu entendi que você me chamou aí. A gente continua aqui no bairro Dom João Batista. Agora há pouco chegou o comandante-geral da Polícia Militar. Ele está aqui agora, né? E a qualquer momento ele vai falar com a gente. Eu acho que agora ele consegue falar com a gente. Comandante, boa tarde. A gente está ao vivo agora na TV Tribuna. Comandante, fala pra gente... O que aconteceu aqui? Realmente a polícia foi recebida a tiros? Já tem informação de quantos bandidos foram presos? Sim, a polícia foi recebida a tiros. É o pessoal do Jaboruna que veio aqui dar um ataque no bairro Dom João Batista, tentando tomar esse território do tráfico. A polícia militar se deparou com esses veículos que vocês estão vendo aqui, que foram alvejados de tiro. Os vagabundos nos receberam a tiros, tem viatura nossa também alvejada. São 7 pistolas, um fuzil e uma réplica de fuzil que foi apreendido. Prontamente chegou aqui o batalhão de missões especiais. Na hora que eles foram trocando tiro, eles foram caminhando dentro do bairro, correndo, se homiziando dentro das casas. E a polícia militar, fazendo a perseguição, conseguiu prender esse indivíduo que foi baleado e essas armas que foram apreendidas. Nós vimos vários militares em casas de moradores ainda fazendo buscas, coronel, tentando encontrar mais suspeitos, justamente porque eram 3 veículos. Essas buscas continuam, estão ainda indo de casa em casa? Tem suspeita de que tenham realmente mais criminosos? Sim, nós estamos fazendo aí abordagem, principalmente aos moradores, que nos autoriza a entrar dentro da residência, porque nós ainda estamos caçando esses indivíduos que trocaram tiro. Coronel, a gente sabe que eles estavam muito bem armados, né? Fuzil no meio, pistola 9mm. Eles vieram com um objetivo muito grande. A polícia já sabe a motivação desse ataque? Sabemos claramente que o pessoal do Jaboruna veio aqui tentar tomar as bocas de fumo do pessoal do bairro Dom João Batista. É a guerra do tráfico. São traficantes rivais que hoje vieram de manhã cedo dar esse ataque aqui, mas se depararam com a viatura da Polícia Militar, houve troca de tiros, veio o reforço do Batalhão de Missões Especiais e a apreensão dessas armas. Temos viaturas alvejadas e também temos veículos dos vagabundos alvejados. Essa ação faz parte, já tem um mês que nós estamos aqui, fazendo uma contenção, uma saturação em virtude da quantidade de homicídios que tem ocorrido nessa área. Nós sabíamos perfeitamente que existia uma guerra entre esses 2 morros, estavam saturando essa região, e tivemos a sorte de deparar com esses indivíduos. E a determinação para a Polícia Militar é que bandido que troca tiro com a Polícia Militar, nós iremos usar a mão forte da Polícia Militar dentro do estrito cumprimento do dever legal. Agora, coronel, o que a gente percebe é a audácia. O senhor acabou de dizer que a Polícia Militar se faz presente, faz uma operação saturação e mesmo assim em 10 bandidos em 3 carros fortemente armados tem a audácia de vir aqui ao bairro? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer para a sociedade que a Polícia Militar está combatendo fortemente. A apreensão de hoje mostra claramente que a Polícia Militar está fazendo um patrulhamento forte na região. Nós estamos com o BME, Batalhão de Ações com Cães, e essa região está sendo saturada há mais de um mês, repito. E aí, o que acontece? À medida que nós vamos saturando, vamos tudo as informações, não só do Serviço de Inteligência, mas disso que denúncia 181. Então, o início da saturação contém, e aí a inteligência trabalhando os dados, nós vamos ser cada vez mais assertivos. Ou seja, esse tipo de ocorrência vai se tornar mais comum, uma vez que nossos militares são mais focados nesses traficantes. Muito obrigada aí a fala do coronel, comandante geral da Polícia Militar. Ele falou a respeito dessa operação saturação que está aqui no bairro há bastante tempo, mas mesmo assim, né, hoje pela manhã, por volta de 9h30 da manhã, né, cerca de 10 bandidos fortemente armados chegaram em 3 veículos roubados, né, que acabaram aí dando esse ataque a criminosos aqui do bairro Dom João Batista. A polícia foi chamada. Teve um outro confronto entre polícia e criminosos. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vanusa. A polícia não tem que agir só com uma mão, não. Tem que agir com as duas, tem que agir com as pernas, com a cabeça, com o corpo inteiro, porque a bandidagem tá mandando, né?
Obrigado, Vanusa. E falando nisso, olha só, um dos jovens baleados durante um ataque no bairro Andorinhas, em Vitória, e que estava internado na UTI, não resistiu e morreu. Pois é, na madrugada de sábado, bandidos em carro passaram por 4 jovens que estavam sentados na calçada e começaram a atirar. Vejam na reportagem. Daniel de Souza Tarler, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava internado no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Além de Daniel, outros 2 jovens foram socorridos ao hospital. Um teve alta no mesmo dia e o outro continua internado. Os jovens e pelo menos outras 3 pessoas conversavam aqui nessa rua, no bairro Andorinhas, quando foram alvo de criminosos armados que passaram atirando. O ataque foi na madrugada de sábado. Essa mulher levou um tiro de raspão e contou os momentos de terror que viveu. A gente estava sentado na calçada, conversando, bebendo, ouvindo um som. De repente, quando veio o carro já veio, abaixou os vidros. Com a pistola ainda por lado de dentro do carro, eles efetuaram o disparo e saíram e terminaram de efetuar o disparo em cima dos meninos que estavam aqui com a gente na rua. Foi muito desesperador, porque na hora que o carro parou, no momento, a gente não se desesperou, porque como a gente não tem envolvimento com o tráfico, a gente ficou parado, só olhando o que eles iriam fazer. A gente achou que eles iam conversar, perguntar alguma coisa, tal. A gente parou, ninguém correu, ninguém demonstrou nenhum sentimento para eles. E eles simplesmente atiraram. Os mais de 15 tiros ficaram pelas paredes da padaria. Até um cano estourou. Moradores também recolheram várias cápsulas pelo chão. E foram eles que socorreram os jovens depois dos tiros. O momento do socorro foi difícil, porque só ficou eu com eles no chão, baleado, porque todo mundo correu. E como eu fui a única que fiquei no chão, caída próximo deles, quando o carro saiu, eu consegui levantar e vim socorrer eles. Como não tinha ninguém na rua, foi a hora que eu saí gritando pela rua. Gritando, pedindo socorro para os moradores descer, porque estava todo mundo só pela janela. Até que veio um carro de uma moradora com o marido dela, parou e conseguimos socorrer um. O morador aqui do lado pegou o carro dele de serviço e conseguiu levar o outro. E o outro, a outra família levou, que ele conseguiu correr baleado, ele conseguiu correr ainda. A polícia vai investigar o crime, que agora evoluiu também para um homicídio. No bairro, os moradores não souberam dizer qual teria sido a motivação do ataque, já que, segundo eles, todas as pessoas que estavam na calçada naquele momento não tinham envolvimento com tráfico de drogas. Todos 3 inocentes, não têm envolvimento com tráfico de droga, nenhum deles, todos 3 trabalhador, família de bem. Familiares de Daniel estiveram no Departamento Médico Legal neste domingo para liberar o corpo do jovem. Muito abalados, não quiseram gravar entrevista, mas contaram que Daniel tinha muitos sonhos. Estava para começar um curso técnico e tinha acabado de dar entrada na carteira de habilitação. Bom, a gente está acompanhando aí que o fim de semana foi muito violento. A segunda-feira também, a semana já começa agitada. Hoje cedo, Vanessa Calmon conversou com o secretário de Segurança do Estado, que afirmou, tá, gente? De julho até agora, a Grande Vitória foi responsável por metade dos homicídios registrados no estado. É muita coisa. Pois é, o Vanessa Calmon está ao vivo aqui com a gente. Só no sábado foram 4 pessoas mortas em meia hora. Foi isso, ô Vanessa? Exatamente, Jorge. Mais uma vez aí, boa tarde para vocês, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Que cenário de violência que nós vivemos nesse final de semana, viu? Só no sábado, 4 pessoas morreram no intervalo entre 1 da tarde e 1h30 da tarde nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra, onde teve um duplo homicídio lá em Planalto Serrano. Diante de toda essa situação e também do que aconteceu, né, no iniciozinho da madrugada, que teve o ataque lá em Andorinhas, na sexta-feira também teve um ataque em uma distribuidora em Mário Cipreste, em Vitória. Então, diante de todas essas ocorrências, tamanha violência, a gente conversou com o secretário de Segurança Pública, que falou um pouco mais sobre essas ocorrências, sobre as ações que a secretaria, né, prevê diante de tudo isso que está acontecendo e as possíveis motivações também em relação a essas ocorrências. Vamos ouvir o que disse o secretário. De sexta a domingo, nós tivemos um final de semana em que o número de ocorrências realmente trouxe uma maior atenção para essas investigações e desde sexta-feira até domingo, todos os crimes de homicídios que aconteceram na Grande Vitória, principalmente Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha, já estão sendo investigados e com o objetivo de identificar esses criminosos que, inclusive,
de forma inconsequente, não se preocupam com pessoas e vidas inocentes como foram tiradas, né? Então, essas investigações têm esse objetivo de identificar os traficantes, que na maioria das vezes está envolvido realmente com o tráfico de drogas. Esses crimes têm envolvimento diretamente com o tráfico de drogas e principalmente a prisão desses autores. No mês de agosto e no mês de julho, né, o mês de julho inteiro e o mês de agosto até a data de ontem, a Grande Vitória foi responsável por aproximadamente 50% do número de homicídios registrados. Então, a nossa atenção vai se dar para os 4 municípios da Grande Vitória, mas também, como você falou, na capital, Vitória. Pois é, ações precisam ser feitas, né, e de forma rápida. Como o secretário falou aí, ele deu esse dado, né, mais recente, homicídios na Grande Vitória representando aí 50% de todos os homicídios do Espírito Santo e de janeiro, gente, até junho, né, nos 6 primeiros meses já foram mais de 400 homicídios registrados no estado. Vamos ver na reportagem. Entre 1h e 1h30 da tarde, 4 pessoas foram mortas na região metropolitana. Na Serra, no bairro Planalto Serrano, 2 homens foram mortos a tiros. Os corpos ficaram caídos no meio da rua. A movimentação dos curiosos foi grande no local do crime. Logo em seguida, no bairro Graúna, em Cariacica, na descida de Retiro Saudoso, mais um baleado. O corpo da vítima, também um homem, ficou caído numa esquina do bairro. Além desses homicídios na Serra e em Cariacica, um outro foi registrado aqui em Vila Velha, mais precisamente no bairro Ilha dos Aires. A Polícia Civil foi chamada porque um homem foi agredido a pauladas. Foi então que constatou. As agressões foram na região da cabeça e a vítima não resistiu. Antes desses crimes, na noite de sexta-feira, muitos tiros foram registrados em Santo Antônio, na capital. Homens armados desceram de 2 carros e atiraram contra pessoas que estavam na frente de uma distribuidora e mercearia, na região conhecida como Curva do Rabaioli. A correria foi intensa. Roberto Alves, de 32 anos, acabou morrendo no local. Os moradores ainda tentaram socorrê-lo. Outras 4 pessoas também ficaram feridas nesse ataque. Nos 6 primeiros meses deste ano, 468 homicídios foram registrados no Espírito Santo. Uma média de 3 assassinatos por dia. Os casos seguem em investigação, mas até o momento ninguém foi preso. Trouxe aí um dado, né, nessa reportagem, mais de 460 homicídios de janeiro a junho. Então você imagina, né, se quando computarem esses novos homicídios que aconteceram em julho e também agora já no mês de agosto, nessa última semana. Então, de fato, né, ações precisam ser realizadas e a polícia precisa entender, não só a polícia, mas a Secretaria de Segurança Pública como um todo, com o Serviço de Inteligência, o que está acontecendo, né, o que motivou tantos crimes que aconteceram ao mesmo tempo. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. A briga, né, a disputa pelo controle do tráfico de drogas é muito grande na Grande Vitória. Realmente não está deixando os moradores em paz, né? Realmente a polícia precisa intensificar esse combate ao tráfico. Pois é, até agora no jornal a gente só falou de violência, Exatamente. né, gente? O que está acontecendo? É casos gravíssimos. E não para por aí não. Valeu, Vanessa. Obrigado. Olha, ainda sobre a violência na capital, hoje cedo teve tiroteio no Morro do Cabral, em Vitória. A polícia fez operação na região e apreendeu armas. Manuela Machado já está por aqui. Teve prisão também, Manuela? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George. Boa tarde a todos. Teve prisão, sim. Foi hoje de manhã, como vocês disseram, no Morro do Cabral, em Vitória. A polícia recebeu informações de que havia disparos, barulho, muito barulho de disparos de arma de fogo. Os militares, então, foram até o bairro e lá prenderam um homem em flagrante. Ele estava com uma pistola calibre 9mm, 21 munições e um carregador. E olha, não foi só no Morro do Cabral não, tá? No Morro do Macaco, em Taboazeiro, Vitória, também teve apreensão e pior, teve troca de tiros aí entre traficantes e militares que estavam realizando patrulhamento de rotina ali pela região. Ninguém foi baleado, ninguém ficou ferido, mas também teve apreensões. Foram 213 pinos de crack, 70 buchas de maconha, 42 pinos de cocaína, além de munições e 6 rádios comunicadores. Então, realmente, grande a violência aí na capital, né? Volto com vocês aí no estúdio. E os bandidos estão armados, hein? Estão armados. Com réplica de fuzil e com fuzil de verdade ainda. Fuzil de verdade. Manuela Machado, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Valeu, Manu.
Carro bate em carreta na BR-101 Norte. 3 pessoas morreram nesse acidente. E a gente vai ver também que um motorista embriagado provocou um engavetamento. Uma pessoa ficou ferida. O TN1 traz ofertas de emprego. E ainda, sinal do 5G começa a funcionar em Vitória. Você vai saber quais são os aparelhos habilitados para receber internet em alta velocidade, hein? A gente vai tirar as dúvidas de todos os amigos do TN. A gente volta rapidinho. Sai daí não. TN1 de volta agora 12h45. 3 pessoas morreram em um grave acidente na BR-101 em Conceição da Barra, no norte do estado. A batida envolveu um carro de passeio e uma carreta na altura do distrito de Braço do Rio. Todas as vítimas estavam no carro, que ficou completamente destruído. O motorista, uma mulher de 36 anos e o filho dela de 5 anos, uma menina de 7 anos e uma adolescente de 13 anos, que também são filhas da mulher, foram socorridas em estado grave para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O motorista do caminhão não se feriu. A gente segue falando de acidentes porque um motorista embriagado causou aí outro acidente que deixou uma pessoa ferida em Vila Velha. E depois de provocar um engavetamento, ele saiu do carro, cochilou na calçada e acabou detido. Vamos ver na reportagem. Um carro passa, não dá para ver, mas ele para no sinal. Na sequência, outros 3 veículos chegam e também param por causa do semáforo. O carro branco vem logo atrás. O motorista não consegue brecar e bate em cheio no carro da frente. Um engavetamento é provocado. Os motoristas descem, menos o do carro branco, que provocou a batida. Ele dá marcha ré, tenta sair do local, mas é impedido pelos demais motoristas. O acidente aconteceu na noite desse domingo na Avenida Felicidade Siqueira, que fica aqui em Alvorada, Vila Velha. Um dos carros atingidos pertence a um motorista de aplicativo. Ele fazia uma corrida. O passageiro que ele transportava ficou levemente ferido. Já o motorista que provocou o engavetamento tinha sinais claros de embriaguez. Segundo testemunhas, logo após o acidente, ele teria saído do carro e deitado na calçada. Evenilton Guaitolini, segundo a Polícia Militar, não quis fazer o teste do bafômetro, mas estava com odor forte de álcool e apresentava fala e andar embolados. Por esses motivos, ele foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. No DML, hoje pela manhã, disse que teria passado mal ao volante. Olha, o suspeito foi autuado por conduzir veículo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. E como não pagou a fiança arbitrada pelo delegado, foi encaminhado ao presídio. Sinal do 5G começou a funcionar em Vitória. Eduardo Pinheiro já está por aqui. Internet mais rápida, hein? Pois é, Eduardo Pinheiro, nosso especialista em segurança da informação, chegando hoje, segunda-feira, né? Amanhã você está de volta, mas hoje para explicar o 5G. Vamos já começar com a pergunta, Eduardo, de um amigo do TN, o Wanderson Tostes, perguntando dessa diferença. Roda aí, por favor. O que muda exatamente essa diferença entre o 4G e o 5G? Tem uma mudança de velocidade, de qualidade assim, da conexão? Porque eu particularmente não consigo detectar quando eu faço essa variável, entendeu? E eu queria saber. Então, a diferença é monstro, é muito grande mesmo. Só para você ter uma ideia de velocidade, as velocidades chegarão a 20 vezes a velocidade da atual 4G. E também tem a questão do tempo de latência. O tempo de latência é o tempo que a conexão, que os dados saem do servidor até chegar no seu smartphone. Então isso vai cair de 80 milissegundos para 4 milissegundos. Isso quer dizer que praticamente instantaneamente a conexão, os dados estão chegando no seu dispositivo. Agora tem outra pergunta aqui do José Filho de Oliveira. Ele quer saber o seguinte: a partir de agora, o que acontece com o 4G então? Vai desaparecer, Eduardo? Vamos ouvir aí a pergunta. O que é que vai acontecer com a internet 4G com a 5 chegando hoje? Então, boa pergunta. A internet 4G, 3G e 2G permanecerão online. Não vão descontinuar essas tecnologias. Somente a partir de 2029 que existe a previsão de começar a descontinuar. Até lá, provavelmente todas as pessoas já trocaram de aparelho celular, de smartphone. A vida útil de um smartphone é de 2 a 3 anos e ninguém terá problema com isso. Olha, Gildete Dias dos Santos está curiosa, como todos nós, para saber mais sobre essa potência aí do 5G. Vamos ver. Eu queria saber o que vai ser possível com a tecnologia 5G. Então, a tecnologia 5G vai transformar a internet no Brasil, como já está fazendo em outros países do mundo. Só um exemplo. Por exemplo, para baixar um vídeo de qualidade HD, um vídeo de 1 hora,
você vai conseguir baixar esse vídeo de 6 minutos para 6 segundos. Também essa tecnologia 5G vai impulsionar outras tecnologias, como o carro autônomo. O carro precisa de uma velocidade alta de conexão, baixo tempo de latência para ele responder instantaneamente, não haver colisões. Também na área da medicina, cirurgias à distância, em que um médico em outro país pode operar um paciente no Brasil usando um braço robótico, e o tempo de latência é muito importante, instantaneamente. Então vai muito mais do que a própria velocidade aqui no nosso celular, né, gente? A tecnologia, ela é enorme mesmo. Vamos para outra pergunta? A pergunta do Matheus Ribeiro. Roda aí. Eu gostaria de saber se todos os aparelhos são compatíveis, se tem como alguma forma eu tornar meu aparelho compatível, se eu preciso trocar de chip, qual o chip que eu preciso pegar. Como é que funciona essa funcionalidade do 5G nova aí? Exatamente. A compatibilidade está no aparelho e no chip, né? Você vai precisar ter um aparelho compatível e um chip também, que as operadoras já estarão disponibilizando esse chip. É só trocar o aparelho e o chip que você terá acesso aí nos bairros, né? Vale lembrar que isso aí não vai ser, essa conexão não é toda a capital. Alguns pontos de Vitória inicialmente. Bairros nobres primeiro, né? Que a gente está vendo ali, né, Eduardo? A gente viu, acho que deveria ter sido mais democrática essa divisão dessa conexão, né? Ficou aí apenas em 6 pontos aqui na capital, e cada ponto desse tem uma abrangência de raio de apenas 500 metros. Será que demora muito para chegar para todos os bairros, Eduardo? Segundo a promessa das operadoras, até o final do ano, na capital. Ok, Eduardo, vamos aguardar. Obrigado aí pelas suas informações. Amanhã você está de volta com o Mundo Digital. E com um convidado amanhã falando sobre o evento estadual dos profissionais de proteção de dados. Joia, encontro marcado, Eduardo. Obrigada aí pelas informações. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Olha, gente, piorou o estado de saúde do arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. A atualização foi divulgada pelo hospital onde Dom Luiz está internado desde o dia 23 de julho para tratar complicações hepáticas. A Arquidiocese de Vitória e religiosos pediram para os fiéis intensificarem suas orações em favor do arcebispo emérito. Dom Luiz tem 80 anos e está internado desde o dia 23 de junho. Rodou a vinheta, maravilha! A semana começa aí com muitas oportunidades para quem está precisando de emprego, hein, gente? Fique ligado, são 610 vagas na Agência do Trabalhador de Cariacica. Estoquista, operador de logística, mecânico, ajudante de caminhão, auxiliar de escritório e outras oportunidades por lá também. Para você ver tudo, acesse cariacica.es.gov.br. Já o Cine da Serra tem 277 oportunidades nessa segunda, hein? Ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, pedreiro, serralheiro, passador de roupa. Acesse maisemprego.serra.s.gov.br. E olha, pessoal, uma cena triste nesse fim de semana, hein? Tartarugas foram encontradas mortas na Curva da Jurema, em Vitória. Pessoas que praticavam esporte perto do pier do Yacht Clube avistaram os animais na água, já sem vida. Os animais estavam presos a redes de pesca que normalmente são colocadas no mar durante a noite. E essa prática é proibida, né? É triste a gente ver essa imagem, né? Uma equipe de fiscalização da prefeitura foi ao local para a retirada das redes. A pena para quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede é de apreensão de todo o material e pagamento de multas que podem variar de R$700 a R$1.000, de R$700 a R$100. Acho que é 700 a 1.000. 100 mil reais, de 700 a 100 mil reais. Tá aí, multa super alta, mas é isso aí, né, gente? É válido o meio ambiente. Olha que tristeza a gente ver essas imagens aí. Olha, denúncias podem ser feitas pelo Fala Vitória, o telefone é o 156. Nossa, muito triste ver isso, né? Olha, no retorno do TN1, vamos falar dos gols da rodada. Com direito a empate do Flamengo e Palmeiras, a gente volta rapidinho. TN1 de volta com os gols da rodada e depois de 4 jogos, a Ponte Preta finalmente encerrou aí o jejum e venceu o Guarani. Teve gol contra entre Náutico e Vila Nova, mas o Vila virou. E o empate do Flamengo e Palmeiras. Empate, né? Primeira vez que eu não falo que ele ganhou. Né? Tava com o time reserva, então foi vitória pra gente. Roda aí. Náutico e Vila Nova pela Série B do Brasileirão. Aos 18 do primeiro tempo, gol contra. Rafael Donato marca e abre o placar. 1-0 Náutico. Na
Na segunda etapa, aos 34, Wagner empata para o Tigre. E aos 46, Rafael Donato se redime do gol contra e vira o jogo. Final, Vila Nova 2, Náutico 1. Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta encerrou neste fim de semana 4 jogos sem vencer diante do Guarani. As duas equipes se enfrentaram no estádio Moisés Lucarelli, também pela Série B. Vecim fez linda jogada individual na direita, levou para o meio, passando por 2 marcadores e acertou um lindo chute de fora da área no ângulo, abrindo o placar para a Ponte Preta. E ficou assim, Ponte Preta 1, Guarani 0. Flamengo e Palmeiras. Aos 28 do primeiro tempo, Ayrton Lucas dribla Marcos Rocha com facilidade na ponta esquerda e cruza aberto. Vitor Hugo sobe muito bem, completamente livre, cabeceia para baixo e abre o placar. Mas aos 28 da segunda etapa, Rafael Veiga recebe de Dudu, chuta colocado de canhota de fora da área para empatar o jogo. Final, Palmeiras 1, Flamengo também 1. Até com reserva, empate, né? Pois é, Flamengo tá Parabéns. daquele jeito. Parabéns aos flamenguistas. Palmeiras também. Gente, vamos seguir aqui. É o seguinte, em Pancas, noroeste do estado, uma mulher foi morta a tiros dentro do banheiro de casa. Esse crime aconteceu na localidade de Córrego do Gambá, zona rural do município. Tereza Rosa de Souza, de 36 anos, estava em casa com as filhas quando o ex-namorado chegou ao local. Os dois discutiram e as crianças que brincavam do lado de fora ouviram um disparo. Elas chamaram uma vizinha que foi até a casa e encontrou Tereza já sem vida. Meu Deus, que triste. O casal tinha um histórico de brigas e o motivo do crime seria ciúmes. A PM faz buscas na tentativa de encontrar esse suspeito, que tem 54 anos. E agora a Luísa Dyer tem um recado pra gente. Prepare a sua casa para torcer junto com a Casa do Serralheiro. As ofertas já estão em campo. Confere aqui na tela comigo. Chapa inox por apenas R$ 189 a peça. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça. Telha termoacústica, R$ 69,90 o metro quadrado. E tem muito mais. Você já sabe, né? A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você e veste a camisa da economia. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai! Queremos atender você. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa. Olha, um grave acidente deixou 3 pessoas feridas na Serra. A batida foi na Avenida Aldifas Barcelos e envolveu um carro de passeio e um veículo de uma autoescola, que, segundo testemunhas, teria invadido a contramão. O motorista da autoescola e o casal que estava no outro carro ficaram feridos e foram levados para o hospital. Marido e mulher iriam passar por uma cirurgia e um instrutor estava na UTI. A autoescola disse que o funcionário dirigia fora do horário do expediente e está prestando assistência a todos os envolvidos. Previsão do tempo, que frio que está fazendo, Nossa, hein? tá mesmo, A semana hein? começou gelada, segunda-feira vai seguir aí, gente, com o céu nublado no Espírito Santo, por causa da presença da umidade trazida aí pelos ventos costeiros, ventando muito também, né? Segundo o Incapé, há previsão de chuva fraca em quase todas as regiões, menos nas áreas capixabas aí na divisa com Minas Gerais. O vento sopra com moderada intensidade pelo estado. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 17 graus e máxima de 25, isso só no termômetro, porque na realidade está muito gelado. A sensação Tá térmica é muito, muito fria. Gente, ó, 1 hora, 1 minuto, a semana começou aí violenta, muito agitada, mas vamos torcer para que essa semana seja uma excelente semana para todo mundo, viu? Até amanhã. Isso aí, valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.